Olá, amigos. Me chamo Denise, sou voluntária da Casa Espírita Edgar Armon e nesse instante, com o pensamento elevado a Deus, nós vamos agradecendo ao Pai da Vida por todas as bênçãos recebidas todos os dias de nossas vidas. Recordemos Jesus, que quando se dirigia às pessoas, às multidões, trazia o consolo através da palavra, de seu amor, através da sua pacificação e bondade. Em determinado dia, Jesus diz que chegaria um dia em que o Consolador prometido seria trazido a todos os homens. E como promessa, um espírito foi, durante muito tempo, preparado para essa tarefa tão séria, tão nobre e missionária. Vamos falar um pouquinho hoje de Allan Kardec. Allan Kardec era professor de Química, Matemática, Astronomia, Física, Fisiologia, Retórica, Anatomia Comparativa e francês. Nascido em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, Kardec desencarnou em Paris no dia 31 de março de 1869. Muito se tem escrito sobre a personalidade de Allan Kardec, existindo mesmo várias extensas biografias sobre a sua obra missionária. Impossível relatar, por mais que se esforce, toda a nobre tarefa desse espírito inigualável. É sobejanamente conhecida a sua vida anteriormente ao dia 18 de abril de 1857, quando publicou a magistral obra O Livro dos Espíritos, que deu início ao processo de codificação do Espiritismo. Nessa súmula biográfica, procuraremos esboçar alguns informes sobre sua inconfundível personalidade, alguns deles já do conhecimento geral. Seu verdadeiro nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte em família, professor Rivail na sociedade. Era Kardec, desde os 18 anos, mestre colegial de Ciências e Letras, e desde seus 20 anos, renomado autor de livros didáticos. Suas obras espíritas foram escritas com o pseudônimo de Allan Kardec. Destacou-se na profissão para a qual fora aprimoradamente educado na Suíça, na escola do maior pedagogo do primeiro quartel do século XIX, de fama mundial e até hoje paradigma dos mestres, João Henrique Pestalozzi. E em Paris sucedeu ao próprio mestre. Allan Kardec contava 51 anos quando se dedicou à observação e estudo dos fenômenos espíritas, sem os entusiasmos naturais das criaturas ainda não amadurecidas e sem experiência. A sua própria reputação de homem probo e culto constituiu o obstáculo em que esbarraram certas afirmações levianas dos detratores do espiritismo. 2 anos depois, em 1857, divulgava o Livro dos Espíritos. Em 1858, iniciava a publicação da famosa Revista Espírita. Em 1861, dava lume o Livro dos Médiuns. Em 1864, surgia o Evangelho segundo o Espiritismo, seguido de O Céu e o Inferno, em 1865. Finalmente, em 1868, a Gênesis completava o Pentateuco do Espiritismo. Na ingente tarefa de codificação do Espiritismo, Allan Kardec contou com o valioso concurso de 3 jovens, que se tornaram as médiuns principais no trabalho de compilação do Livro dos Espíritos: Caroline Baldin, Julie Baldin e Ruth Céline Chaffet.
As duas primeiras foram utilizadas para a concatenação da essência dos ensinos espíritas e a última para os esclarecimentos complementares. Ultimada a obra e ratificados todos os ensinamentos ali contidos, por sugestão dos espíritos, Allan Kardec recorreu a outros médios, estranhos ao primeiro grupo, dentre eles Japhet e Stone, médios intuitivos, a senhora Canu, sonâmbula inconsciente, Canu, médium de incorporação, a senhora Leclerc, médium psicógrafa, a senhora Clement, médium psicógrafo e de incorporação, a senhora de Plena Maison, auditiva e inspirada, senhora Roger, clarividente, e senhorita Aline Carlotte, médium psicógrafa e de incorporação. Escrevendo sobre a personalidade do ínclito mestre, o emérito Dr. Silvino Canuto Abreu afirmou o seguinte sobre Kardec: de cultura acima do normal dos homens ilustres de sua idade e do seu tempo, impôs-se ao geral respeito desde moço. Temperamento infenso à fantasia, sem instinto poético nem romanesco, todo inclinado ao método, à ordem, à disciplina mental, praticava na palavra escrita ou falada a precisão, a nitidez, a simplicidade dentro de um vernáculo perfeito, escoimado de redundâncias. De estatura média e constituição delicada, embora saudável e resistente, o professor Rivail tinha o semblante severo quando estudava ou magnetizava, mas era cheio de vivacidade amena e sedutora quando ensinava ou palestrava. O que nele mais impressionava era o olhar estranho e misterioso, cativante pela brandura das pupilas pardas, autoritário pela penetração a fundo na alma do interlocutor. Pousava sobre o ouvinte como suave farol e não se desviava abstrato para o vago, senão quando meditava a sós. E o que mais personalidade lhe dava era a voz, clara e firme, de tonalidade agradável e oracional, que podia mesclar agradavelmente, desde o murmúrio acariciante até as explosões de eloquência parlamentar. Sua gesticulação era sóbria e educada. Quando distraído a ler ou pensar, confiava os favores. Quando ouvia uma pessoa, enfiava o polegar direito no espaço entre dois botões do colete, a fim de não aparentar impaciência e, ao contrário, convencer-se de sua tolerância e atenção. Conversando com discípulos ou amigos íntimos, apunha algumas vezes a destra no ombro do ouvinte, num gesto de familiaridade. Mantinha rigorosa etiqueta social diante das damas. Pelo seu profundo e inexcedível amor ao bem e à verdade, Allan Kardec edificou para todo sempre o maior monumento de sabedoria que a humanidade poderia ambicionar, desvendando os grandes mistérios da vida, do destino e da dor, pela compreensão racional e positiva das múltiplas existências, tudo à luz meridiana dos postulados do ninfo-cristianismo. Filho de pais católicos, Allan Kardec foi criado no protestantismo, mas não abraçou nenhuma dessas religiões, preferindo situar-se na posição de livre pensador e homem de análise. Compungia-lhe a rigidez do dogma que a afastava das concepções religiosas. O excessivo simbolismo das teologias e ortodoxias tornava-o incompatível com os princípios da fé cega. Situado nessa posição, em face de uma vida intelectual absorvente, foi o homem de ponderação, de caráter ilibado e de saber profundo, despertado para o exame das manifestações das chamadas mesas girantes. A esse tempo, o mundo estava voltado em sua curiosidade para os inúmeros fatos psíquicos que por toda parte se registravam e que pouco depois culminaram no advento
da altamente consoladora doutrina que recebeu o nome de Espiritismo, tendo como seu codificador o educador emérito e imortal de Lyon. O Espiritismo não era, entretanto, criação do homem, e sim uma revelação divina à humanidade para a defesa dos postulados legados pelo meigo Rabi da Galileia, numa quadra em que o materialismo avassalador conquistava as mais pujantes inteligências e os cérebros proeminentes da Europa e das Américas. A primeira sociedade espírita regularmente constituída foi fundada por Allan Kardec, em Paris, no dia 1º de abril de 1858. Seu nome era Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A ela, o codificador emprestou o seu valioso concurso, propugnando para que atingisse os nobilantes objetivos para os quais foi criada. Allan Kardec é invulnerável à increpação de haver escrito sobre a influência de ideias preconcebidas ou de espírito de sistema. Homem de caráter frio e severo, observava os fatos e dessas observações deduzia as leis que os regem. A codificação da doutrina espírita colocou Kardec na galeria dos grandes missionários e benfeitores da humanidade. A sua obra é um acontecimento tão extraordinário como a Revolução Francesa. Essa estabeleceu os direitos do homem dentro da sociedade. Aquela instituiu os liames do homem com o universo. Deu-lhe as chaves dos mistérios que assoberbavam os homens, dentre eles o problema da chamada morte, os quais até então não haviam sido equacionados pelas religiões. A missão do ínclito mestre, como havia sido prognosticada pelo Espírito de Verdade, era de escolhas e perigos, pois ela não seria apenas de codificar, mas principalmente de abalar e transformar a humanidade. A missão foi-lhe tão árdua que, em nota de 1º de janeiro de 1867, Kardec referia-se às ingratidões de amigos, a ódios de inimigos, a injúrias e a calúnias de elementos fanatizados. Entretanto, mesmo com todas essas provações, ele jamais esmoreceu diante da nobre tarefa. Essa biografia está contida no livro Os Grandes Vultos do Espiritismo, de autoria do escritor e jornalista Paulo Alves Godoy, edição da FEESP. Fica aqui registrado a nossa eterna gratidão e orgulho aos esforços, dedicação e amor desse nobre e inagualável espírito pelo qual podemos hoje ter despertados em nós a terceira revelação e conhecer o Consolador prometido por nosso amado Jesus. Que a paz de Jesus e o amor de Deus possa envolver toda a humanidade para que desperte para esse precioso presente que Deus nos legou através de Kardec. Que assim seja, graças a Deus.